Olá, o Ponto de Vista de hoje vai falar sobre alienação parental e eu recebo aqui no estúdio o Dr. José Martins Filho. Ele é presidente da Academia Brasileira de Pediatria e professor titular da Unicamp na área de pediatria. Bem-vindo, José Martins. Bom dia, muito obrigado. José Martins, o senhor tem um extenso trabalho, 8 livros na área de pediatria, e o senhor trata muito bem também da questão da alienação parental. O que é a alienação parental? Você pode definir a alienação parental de várias maneiras, mas a mais clássica é da situação em que um dos genitores, o pai ou a mãe, infelizmente mais frequentemente a mãe, nós vamos discutir isso depois, tenta apagar da memória do filho, das crianças, a imagem do outro genitor. Isso principalmente no caso de pais separados. Frequentemente em casos de separações, principalmente as litigiosas, quando a separação é muito violenta, agressiva, com mágoas, e aí as crianças passam a ser usadas numa relação com o outro cônjuge, de forma a agredir o outro ou até menosprezar, baixar o conhecimento da criança em relação a outro genitor, dificuldades para essa criança poder ver essa pessoa, e inclusive às vezes mentiras, calúnias que marcam profundamente a vida das crianças. Agora, a alienação parental não ocorre só na separação. Às vezes casais que têm filhos pequenos, mas que estão muito mal na relação, brigando muito, eles fazem alienação dentro do casamento. É aquela mãe que diz para o filho, teu pai é um vagabundo, ele bebe, ele não presta, ele não traz comida aqui em casa. Isso fala para a criança quando o pai não está perto. Ou vice-versa. O pai que diz, sua mãe faz isso, faz aquilo, ela sai, ela não cuida de você e tal. No fundo, você está mostrando para uma criança em pleno desenvolvimento, particularmente antes dos 5 anos, isso é muito grave, uma visão muito ruim daquela outra pessoa que ele ama também. Mas, doutor, o que leva a pessoa a ser um alienador? É justamente a briga, é o mal-estar entre o casal? Bom, existem várias causas, né? A mais frequente é uma mágoa, é uma revolta, é um ódio, uma raiva por alguma coisa que acontece ou aconteceu em relação àquele casamento, àquela união, àquele grupo, aquelas duas pessoas que vivem juntas e tiveram filhos. Mas evidentemente que ela piora essa atitude quando uma das pessoas tem problemas emocionais, tem problemas de violência, tem problemas nervosos, neuróticos e até psicóticos, com doenças mentais graves, às vezes crueldade, às vezes sensação de vingança, às vezes uma visão inadequada das relações humanas e a não compreensão da importância dos primeiros anos de vida de uma criança, né? Não dá para falar de alienação parental sem mostrar o que significa os chamados primeiros 1000 dias e a idade da criança até mais ou menos 4, 5 anos de idade, no máximo 6, quando se forma realmente a personalidade. Quando uma criança vive um ambiente hostil, de violência, de agressão, em que uma das figuras paterna ou materna é achincalhada, modificada, essa criança cresce com um problema sério de desenvolvimento. E isso às vezes se repercute para o resto da vida. E a gente pode falar que ocorre alienação parental também quando o casal afasta os netos dos avós, por exemplo? Também, existe alienação parental também das crianças em relação aos avós. Na verdade, a lei hoje é muito clara. Ela fala que tanto o pai, quanto a mãe, quanto os avós paternos e maternos têm importância fundamental no desenvolvimento das características psicológicas e mesmo físicas das crianças. E uma criança não pode ser privada do relacionamento com o pai, com a mãe e com os avós. A lei é muito clara nesse sentido, né? As leis são cada vez mais objetivas e eu tenho lutado muito, conversado muito com juristas, com desembargadores, promotores, juízos, mostrando a eles a importância de, numa separação ou então numa mediação de uma relação familiar complexa, na vara de família, a gente não pense só na questão prática econômica, sabe aquela coisa? Separou, então você paga a tua coisa, a pensão é tanto, acabou. Não. Você, quando isso acontece, você tem que pensar muito no desenvolvimento emocional das crianças que estão naquele grupo lá. As crianças não querem a separação, por mais que a situação esteja difícil, eles sempre têm a esperança de que as coisas se resolvam. Você fala com crianças cujos pais se separaram há anos e você pergunta, eu gostaria que meu pai e minha mãe voltassem. Dificilmente eles aceitam essa situação. Isso marca o resto da vida, não é? Com problemas importantes de desenvolvimento. Doutor, eu só vou retomar essa parte da questão dos avós, por exemplo, que a gente falou. O casal ele não é separado, ele é junto, mas ele afasta os netos dos avós. O que leva a esse afastamento? Geralmente é
uma falta de relacionamento e de compreensão das relações de algum dos membros de algum dos cônjuges, seja pai ou mãe, em relação ao papel dos avós do outro lado. É muito frequente isso. Então a famosa briga da nora com a sogra, do genro com a sogra, com o sogro, as brigas de família acabam se traduzindo e como castigo as pessoas usam as crianças mais uma vez. Na verdade, o que caracteriza a alienação, inclusive em relação aos avós, é a utilização da criança para resolver um problema que não é dela. O problema é dos adultos e eles estão usando as crianças para agredir a outra parte. Né? Seria uma forma de conseguir ofender a outra parte. Magoar, machucar, a tristeza que isso causa nas pessoas, num pai que não consegue ver o filho, numa mãe que está sendo caluniada, nos avós que querem ver os filhos. Eu sou pediatra há 45 anos e eu vejo muito famílias, todos os dias estou vendo. E para os avós, a relação com os netos é fundamental e para as crianças, a relação com os avós é fundamental. Eu brinco dizendo que avô e avó são pais e mães com açúcar. Quer dizer, eles às vezes são mais condescendentes, às vezes eles não são tão firmes, mas eles ajudam a criança a receber carinho e atenção sem cobrança, né? Isso é fundamental no desenvolvimento da personalidade. E outra coisa muito importante também é que a família é uma coisa muito mais ampla, não é só pai e mãe. Embora hoje tenha mudado muito as relações familiares, as famílias são mais segregadas, isoladas, às vezes é pai, mãe, filhos, mãe sai de manhã às 7 para trabalhar, né? Volta às 7 da noite, pai também, a criança fica terceirizada, fica com outra pessoa, e ainda depois tem tensão, os pais se separam, aí começa aquela história muito triste que eu vi várias vezes de crianças que querem ver o pai, ou querem ver a mãe, mas é mais frequente ver o pai. Por quê? Porque nas separações, os juízes, e até dá para entender isso, tem uma tendência maior a dar a guarda para a mãe. E deixar o fim de semana para o pai. E às vezes a cada 15 dias, às vezes cada mês, e aí a mãe não quer, e aí aparecem calúnias, né? E a criança quer ver o pai, aí as mentiras aparecem, seu pai não liga para você, ele nem quer saber, ele não ajuda em nada, mesmo que ele ajuda. Felizmente, há casos em que isso não ocorre, em pessoas mais maduras, mais conscientes, que sabem da importância do desenvolvimento emocional da criança. Mas quando isso ocorre, você está trazendo, num momento de formação da personalidade, uma situação grave. Justamente seria essa a minha pergunta. Quais os danos para a criança que sofre a alienação? Depende muito da situação, depende muito da capacidade que a criança tem de vencer os problemas, uma coisa chamada resiliência, né, que as pessoas conseguem resistir aos sofrimentos. Mas a criança ela consegue nascer com essa resiliência? Não é que ela consegue nascer, existem certas pessoas que resistem um pouco mais. Esse termo resiliência veio da física, né? O que é a resiliência em física? Quando você dá um soco numa parede de borracha e você tira a mão, ela volta para o lugar. A mesma coisa em emocional, se você sofre um problema, você pode realmente ter um problema grave para o resto da sua vida, ou você se adapta, salta adiante, perder uma pessoa querida, você resolve, você vai trabalhando. Isso é resiliência, uns mais, outros menos. Isso depende da formação, das características das pessoas. Mas, infelizmente, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os avós têm papel fundamental no desenvolvimento da personalidade. A mãe, por exemplo, ela é fundamental numa coisa chamada vínculo, que é a relação mãe-filho, que é fundamental nos primeiros meses e no primeiro ano e segundo ano de vida, pelo menos, né? A criança que nasce e é posta em creche precocemente, ela sofre. Ela rompe esse vínculo, né? Até eu falo, às vezes, nas minhas conferências e falo para os políticos, puxa, a gente fala tanto em fazer creche em tempo integral, mas esquece de falar em melhoria da licença maternidade. Porque o melhor lugar para uma criança pequena de menos de 1 ano de idade é com a mãe, não é na creche. A creche resolve um problema das pessoas que precisam trabalhar, eu entendo. Mas ela, e nos países desenvolvidos, não é a solução. A solução é a mãe garante o seu emprego, fica lá, cuida do seu filho, o melhor lugar para a criança é com essa mãe tem o trabalho garantido, pode voltar ao trabalho depois, e sai até mais barato para a sociedade, porque a ausência no trabalho é menor, as crianças têm menos doenças, as crianças se desenvolvem mais, a imunidade de uma criança no primeiro ano de vida é uma imunidade baixa, que quando ela vai para a creche ela começa a ter infecção, tudo. E quando ela tem alienação parental, e quando ela sofre emocionalmente, essa imunidade sofre mais ainda. Às vezes as consequências na infância, como você perguntou, são principalmente baixa de resistência, aumento das infecções respiratórias, problemas infecciosos. Isso tudo resultado do emocional afetado.
parte do emocional, parte da própria situação da criança sair de casa e ir para uma creche, por exemplo, onde ela fica com 30, 40 crianças, que sempre tem alguém com vírus, uma bactéria. Nas creches, as melhores que existem, tem uma pessoa para cuidar de 4, 5 crianças. O vínculo com a mãe é rompido, sobretudo se a mãe precisa trabalhar para garantir o sustento e ajudar a família. Ela tem que sair 7 horas da manhã em casa, às vezes volta só às 6 da tarde. Não vê a criança para almoçar, não vê a criança para dar comida, desmama precocemente, porque aos 4, 5 meses ela tem que sair do trabalho. A gente luta tanto pelo aleitamento materno, dizendo que é fundamental para o desenvolvimento cerebral, mas não dá para a mãe o direito de amamentar. A gente fala, amamenta exclusivamente ao peito até 6 meses, amamenta até 2 anos dando comida, mas a sociedade ainda vê a questão da licença maternidade de uma forma equivocada. Só para você ter ideia, alguns países que eu trabalhei, que eu vi, países nórdicos, por exemplo, a licença maternidade é de 2 anos. E se a mãe, no cabo de 2 anos, ou com 1 ano, ela quer voltar ao trabalho, já desmamou, o pai pode ficar com a criança e ele tem licença nesse período. O papel do pai é fundamental. A gente fala tanto da mãe, que é fundamental no vínculo, e esquece de mostrar os trabalhos científicos que falam da importância do pai na vida de uma criança. É muito interessante. Por exemplo, tem uns trabalhos recentes que eu agora andei lendo e estou usando em umas aulas minhas. Trabalhos do Canadá, da Universidade de Colômbia, mostram coisas curiosas. Por exemplo, quando você indaga das crianças com quem eles gostam de brincar, se é com o pai ou com a mãe, eles preferem brincar com o pai. Por quê? Porque dizem que o pai é mais ativo, mais integra na brincadeira, faz mais fantasia, mais durão, e a mãe é mais cuidadora. Então, mas a criança dela não acaba vendo a mãe como aquela que acaba mandando, ordenando, e o pai como a... Mas é diferente. Ela pode ter essa visão. Mas, por exemplo, uma coisa incrível, um trabalho recente agora canadense. Meninas que cresceram com o pai presente na família, elas acabam tendo puberdade até mais tardia. E elas têm menos problemas de vínculos e de comportamento de risco sexual. Não é meu trabalho, eu estou citando um trabalho canadense. O desenvolvimento dela porque a presença paterna dá toda uma visão de segurança. O amadurecimento é mais lento. Uma visão de segurança para a criança e tal. Na verdade, nós na sociedade moderna, por causa das pressões sociais, da questão econômica, da necessidade da sobrevivência, de todo mundo ter que trabalhar e correr atrás dos prejuízos, a gente esqueceu da criança, né? A gente faz soluções pensando nos adultos. Mas a creche é típica. Há uma creche para 4 meses de idade. É para resolver o problema da mãe e do pai, coitados. Eles precisam trabalhar, mas da criança não. Melhor para a criança era ficar em casa com a mãe. Então a gente resolveu o problema social, econômico da produtividade. Como, por exemplo, no caso da separação, que o juiz determina que a mãe fica com a criança durante a semana e o pai geralmente fica no fim de semana. Embora às vezes acontece o contrário. Tem crianças que o pai, ele pede, a mãe concede, porque ela não queria cuidar dos filhos, não estava afim. É raro, mas isso acontece. E pode ficar com o pai. Eu vejo de tudo na minha vida profissional. Eu estou aí há quase 50 anos vendo casais de crianças e vejo de tudo, né? Desde pais que cuidam da criança e a mãe realmente não queria o filho e tal, e vice-versa. Agora, como você fala, é muito mais frequente a mãe ficar com os filhos, até por causa do vínculo, até por causa da amamentação, até por causa do cuidado do bebê, até por causa da gestação. É natural isso. O que eu sempre peço aos juízes, e eu hoje estou trabalhando num grupo de São Paulo, do Instituto Alana, que é um instituto que cuida das crianças, e também colaborando com um outro instituto chamado 0 a 6. Eu estou convencido, Michael, que a violência urbana, essa coisa incrível que nós estamos vivendo hoje, tanta crueldade, de maldade, tem muito a ver com o que aconteceu nos últimos 40, 50 anos na sociedade e na família. A ruptura das relações, a falta de presença, a terceirização infantil, a alienação parental. O mercado de trabalho exigindo O mercado de trabalho exigindo cada vez mais trabalho. A coitada das mulheres ficam divididas porque elas querem cuidar do filho, querem amamentar, mas elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam trabalhar e a sociedade não dá uma solução para elas. E isso está levando as crianças... Olha, alguns trabalhos, algumas coisas que a gente andou vendo, você pega grandes criminosos, essas pessoas cruéis, violentas, você vai na infância deles e você percebe que eles nunca tiveram mãe, nunca tiveram pai, nunca chamaram ninguém de mãe. São pessoas que não foram amadas, eles não podem amar, eles passam a ser pessoas muito complexas. Claro que a situação econômica, claro que a miséria, claro que a marginalização social tem a ver, mas tem muita gente pobre, humilde, que passou necessidade e que é ótima pessoa, porque teve mãe, porque teve pai, porque teve família, e vice-versa. Tem muita gente rica e que faz barbaridade. Você vai olhar a família dessas pessoas,
o vínculo não foi muito forte, a relação dessas crianças com a família não foi tão grande assim. Doutor José Martins, a gente precisa encerrar, chamar o intervalo, a gente volta falando das consequências no desenvolvimento da criança da alienação parental, que é o tema de hoje aqui no Ponto de Vista. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, conversando com o pediatra, o Dr. José Martins Filho, sobre a alienação parental. Doutor, a gente chegou a falar sobre as consequências, principalmente para a saúde da criança que sofre alienação parental. Mas no desenvolvimento dela, quando ela já começa a ficar mais velha, perto da adolescência, na pré-adolescência e adolescência, quais as consequências dessa alienação? Bem, existem vários trabalhos internacionais feitos em muitos países que mostram grupos de pessoas seguidas durante muitos anos. Particularmente os ingleses, eles são especialistas em ver crianças e depois seguir até 30, 40 anos de idade. Os trabalhos mostram que quando você analisa essa situação da infância e das dificuldades iniciais da vida, essas crianças têm muito mais dificuldades para viver em sociedade. São mais agressivas, são mais agitadas, têm mais violência, têm mais dificuldades escolares, dificuldades no trabalho, pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Eu costumo dizer que a criança terceirizada ou alienada, infelizmente, na maior parte das vezes, é fruto de pais e mães que também já foram alienados e terceirizados no passado. Ou seja, é uma sequência, a pessoa acaba sendo um espelho do que aconteceu no ela passado. reproduz aquilo que ela sofreu. Não posso dizer isso em todos os casos, mas é uma coisa frequente. Por isso que para mudar isso e para a gente orientar a sociedade, para a gente falar dessas coisas, é preciso uma percepção, o que a gente chama em psicologia de insight. A pessoa tem que entender o que está acontecendo. Que é preciso interromper essa sequência de eventos que vão se reproduzindo, né? As pessoas não são o que são à toa, né? Eu, por exemplo, eu tive a honra de ler alguns livros e conheci algumas coisas do Saramago, o nosso prêmio Nobel da literatura em português, na língua portuguesa. Ele falava algumas coisas curiosíssimas. Ele dizia assim: o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui. A menina que você é por causa a mulher que você é por causa da menina que você foi. É incrível. Você reproduz um pouco o resto da sua vida, as suas experiências iniciais, né? Mesmo dentro desses 1000 dias que o senhor falou, porque desses 1000 dias o senhor trata da parte principalmente da saúde, mas também não, mas da parte neurológica e desenvolvimento cerebral. Os 1000 dias são, hoje nós estamos falando muito dos 1000 dias em pediatria, eu escrevi muito sobre isso, que são os 9 meses intraútero, os 360 dias de gestação. Já contando eles. E depois os 2 anos, multiplica 365 por 2, dá 700 e pouco, somado dá 1000 dias. Então 1000 dias é a gestação, mas os 2 primeiros anos. Por que esse período é importante? Por vários motivos, mas fundamentalmente porque o feto aprende intraútero, ele aprende coisas, o seu cérebro registra coisas que a mãe passou. Eu posso te contar experiências sensações interessantíssimas sobre o aprendizado fetal. Por exemplo, uma mãe que come bem e variado na gestação, ela tem tendência a ensinar esse filho já intraútero, por causa dos alimentos passarem por líquido amniótico, a criança e deglutir, a fixar no seu cérebro gosto por alguns alimentos especiais. Então, quando uma mãe fala: meu filho não come fruta, não come verdura, tá? A senhora comia na gestação, a senhora comia enquanto amamentava, quer dizer, você está passando. Tem uns trabalhos interessantíssimos feitos em Dijon, na França, mães que tomam suco de cenoura na gravidez e outras mães que tomam suco de laranja. Quando os bebês nascem, os filhos da que tomavam suco de cenoura só gostam de cenoura, os outros preferem laranja. Vocês aprendem. Um trabalho também incrível que aconteceu foi com as Torres Gêmeas em 2001, dos Estados Unidos.
Muitas mulheres grávidas estavam na torre e que sofreram, sobreviveram, mas tiveram um grande sofrimento emocional, elas desenvolveram depois atitudes de estresse pós-traumático. Medo, né? Medo de altura, medo de lugar trancado, medo, pânico, né? E isso explicado pelo que elas passaram, né? Serem bombardeadas, a torre cair, elas trancadas naquele calor, algumas sobreviveram. Pois bem, o que é inacreditável é que os bebês que nasceram dessas mulheres depois apresentaram um estresse pós-traumático também. Aí, retomando essa parte que a gente estava falando da alienação, a gente pode dizer que já começa a acontecer a alienação parental com o feto ainda? Pode se acontecer. A mãe nega, se o pai nega? Pode acontecer. Se você tem uma gestação muito traumática e se você sofre violência, agressão, sofrimento, se você tem um filho indesejado, se é uma gravidez não planejada, tudo isso tem a ver. Tudo isso pode marcar realmente essa criança. Agora, o que é muito importante é que, falando dos 1000 dias, quando a criança nasce, ela não acabou a gestação. Hoje existe um período chamado de esterogestação, que é os primeiros meses depois do nascimento, quando a criança tem que ficar perto da mãe, ela quer ficar quietinha, ela quer ir para o colo, ela quer mamar. O cérebro dela nasce um pouco menor, exatamente por facilitar o trânsito no trabalho de parto, mas nos 2 primeiros anos esse cérebro se divide inacreditavelmente. Essa criança nasce com bilhões de neurônios, mas com trilhões de sinapses. No final do primeiro e segundo ano, ela está com 4 trilhões de sinapses. A divisão de neurônios cerebrais é imensa. Por quê? Porque esse é um período de aprendizado, onde tudo o que acontece. É por isso que crianças que nesse período ouvem música, ouvem outras línguas, têm muito mais facilidade. Porque elas gravam isso, é o que a gente chama em neuropediatria de janelas de oportunidades. Essas crianças ficam muito mais propensas a aprenderem, né? E nesses primeiros 1000 dias, você tem, além da questão imunitária, que a criança só vai ter imunidade boa realmente depois de 2 anos, e portanto que ela fique mais perto da mãe, o afeto e o carinho nutre, por exemplo, há trabalhos mostrando que crianças rejeitadas, marginalizadas ou em creches precocemente, onde não tem afeto, carinho, atenção, beijo, abraço, colo, desacelera o crescimento. Ou seja, o afeto, o carinho e a atenção ajudam uma criança a crescer. Isso é um trabalho recente que foi demonstrado isso. Veja só onde nós estamos chegando. Mas então, doutor, a gente pode falar que nesse caso, por exemplo, principalmente dessa fase dos 1000 dias, dos 2 primeiros anos da criança após o nascimento, pode existir uma alienação parental dos dois, do pai e da mãe, se eles rejeitarem? Pode. Aí é terrível, né? Alienação dupla. Porque quando você tem alienação parental de um lado só e por excesso até de zelo de amor, uma mãe ou um pai querem abraçar essa criança e não deixam ele ver o outro lado e não deixam ele se desenvolver. Veja, eu sempre falo nas palestras que o verbo desenvolver em português é muito interessante. Ele tem um prefixo negativo des. Desenvolver é ir saindo do envolvimento materno, que vai acontecendo bem por volta dos 2 anos. E o pai vai entrando nisso, no começo ajudando, participando, junto com a mãe, mas depois ele passa a ter um papel fundamental, principalmente a partir dos 2, 3 anos de idade, na relação pessoal com o bebê. E outra coisa importante, os primeiros 1000 dias têm todas essas características, mas a importância dos 6 anos, por isso tem o Instituto 0 a 6, é fundamental. Você não tenha dúvida, se você quer mudar a sociedade, a criança é o futuro da humanidade. Para mudar essa sociedade, você tem que cuidar da criança. Não adianta mexer mais com os adultos. Então, você achar que prisão, condenação, não sei o quê, resolve o problema da violência, não, você tira um sujeito da circulação que era cruel, mas você não resolve a crueldade. Ela está lá. Para você trabalhar aí com isso, você tem que trabalhar nessa infância e com as crianças nesse período. Elas têm que se sentir amadas. Olha, não basta amar uma criança, ela precisa saber que é amada. Eu repito essa frase sempre. Uma criança precisa de ser abraçada, beijada, acariciada e pegada no colo. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas com aqueles conceitos antigos, dizer assim, tá chorando, deixa chorar que ele aprende, não pega no colo, põe ele para dormir lá no escuro até ele aprender. Caiu, aprende a levantar sozinho. Isto é cruel. Essa criança que chora e não é atendida, ela entra em depressão. Ela precisa ser atendida. Você vê qualquer animal mamífero, ele nasce, a mãe está lá deitadinha, a cadelinha, a gatinha, vai lá, ele fica mamando lá, ela protege o tal. Se você tira os cachorrinhos antes, ela fica desesperada, e eles choram muito também. Ou seja, na verdade,
Essa relação mãe-filho precoce, e depois família-criança e pai-criança, ela é fundamental para o resto da existência. E a gente pode falar também, doutor, que no caso da alienação parental, por exemplo, com os avós sofrem psicologicamente com isso? Muito, muito. Eu digo porque eu sou avô. A gente gosta dos netos, a gente sente falta deles, a gente se projeta nos netos, a gente tem uma visão da relação com as crianças quando a gente é avô, um pouco diferente do pai e da mãe que estão correndo para sustentar a vida, para resolver os problemas. Os avós já viveram uma época muito intensa, eles estão numa fase geralmente em que a vida começa a cobrar um pouco mais de serenidade, a cobrar um pouco mais de contato, né, de ajudar as crianças a serem felizes. E, evidentemente, uma sociedade como a nossa está dificultando essa situação. Tanto é que a lei hoje, né, essa nova lei que foi votada agora, que está para ser implementada, da nova visão da guarda compartilhada, que não se deve confundir com guarda escalonada. Guarda compartilhada não significa que a criança vai ficar só com a mãe ou só com o pai. Não, é que o pai e a mãe têm autoridade sobre a criança e precisam se entender para ajudar. Às vezes não é fácil, quando existe loucura sem aquela no meio. divisão de dias obrigatória. Isso, e discute bem as coisas. E outra coisa, há uma lei que fala que os avós têm o direito a ver os netos. E se eles não veem, o juiz determina uma visita obrigatória aos avós. Isso nos dois casos, tanto de pais separados quanto de pais que não se separaram. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que acontece quando os pais não se separaram é que às vezes a relação conjugal é tão difícil que pai e mãe não se entendem e se agridem com as outras famílias, né? E aí você tem muita dificuldade e as pessoas não conseguem parar para pensar e entender o que está acontecendo. Os seres humanos são complexos, as pessoas têm suas neuroses, suas dificuldades de entendimento, seus sofrimentos, né? E aí você vê que nem sempre você consegue, com diálogo, resolver o problema. E no caso dessa separação dos avós com os filhos, do desenvolvimento, você falou do afeto, de tudo mais. Isso também pode se refletir na criança, no filho dessa criança que sofreu a alienação do avô, o filho dela ou o neto dela passar a ser alienado também ou não? Eu não sei te falar, eu não conheço nenhum trabalho sobre isso. O que eu posso dizer para você... Daí já seria uma escala lá na frente, né? A gente não tem ainda evidências disso, mas o que a gente sabe é que há crianças que adoram os avós. Ainda ontem eu estava num lugar aí, almoçando num restaurantezinho lá, junto com a minha esposa, e tinha uma mocinha do lado e estava comendo, falando no interfone e tal, e chorando. Eu fiquei muito preocupado, eu e minha mulher falando, o que está acontecendo e tal. Meu avô está muito mal, está para morrer. A menina sofrendo muito, quer dizer, ela tinha uma relação afetiva com esse avô grande, né? O problema, Michael, é que a gente sempre vê pai, mãe, avô e avó como uma figura boa. Nem todos eles são bons, né? Nem todas as mães são maravilhosas, nem todos os pais, nem todos os avós. Existem problemas dos relacionamentos familiares que traduzem vida infantil ruim dessas pessoas, né? Quando você vê violência, crueldade, você fica se perguntando por quê, né? Essa pessoa provavelmente tem antecedentes que fizeram crueldade com ela, né? Tanto é assim que a gente sabe que os pedófilos, de uma maneira geral, sofreram ação de pedofilia no passado, muitos deles, né? Eles repetem a coisa. A mesma coisa os agressores, né? A mesma coisa as pessoas rancorosas, etc. e tal. Tem estruturas de personalidade doentias, que precisam ser tratadas. Mas tem também as pessoas que têm um comportamento que é um comportamento que a sociedade não se dá conta da crueldade e da maldade. Tem um livro que eu gosto muito, chama Mentes Perigosas, não sei se você já viu. Já ouvi falar. Que ele fala de pessoas que você, na sociedade, no dia a dia, sem muita intimidade, você acha elas perfeitas, elas são maravilhosas, sedutoras, etc. Quando você começa a ver a vida dela pessoal e a relação dela com as pessoas, você vê que elas têm distúrbios sérios de comportamento e que podem prejudicar pessoas e a si próprias. Por que será que elas são assim? O que aconteceu na vida delas? Será que foram amadas? Eu acho que a melhor maneira de resolver grandes conflitos internacionais era botar as crianças juntos. Você acha que se botasse palestinos e judeus brincando junto, como apareceu num filme até na Copa do Mundo, lembra eles jogando futebol? Achei lindo aquilo lá. Não daria tanta guerra. Eu acho que não daria tanta guerra. Eu acho que a gente diminuiria um pouco essa violência. Doutor, uma pergunta que faltou. Por exemplo, existem casos que a criança, os avós ganham a guarda da criança, mesmo tendo ainda um dos genitores. Os juízes podem fazer isso. Esses avós também costumam praticar alienação? A gente não. Pode chamar? Não sei, eu nunca vi isso. O que eu percebo é que quando o juiz é obrigado a fazer isso, é porque ele considera que nenhum dos dois cônjuges está com
capacidade e competência para cuidar dos filhos bem. Aí seria melhor a separação. Aí, de comum acordo, o juiz, né, eu sou médico, não sou advogado, né, mas eu convivo muito com essas situações, o juiz toma uma decisão em benefício das crianças. Você tem que botar as crianças em primeiro lugar, né? São as crianças são o nosso investimento, né? À medida que a gente envelhece, a gente precisa ter consciência de que a humanidade tem que continuar e a gente tem que melhorar a vida dos seres humanos tratando das crianças, né? Não é à toa que hoje nas campanhas presidenciais você vê as preocupações são muito grandes com educação, com saúde, com criança, e deve ser mesmo, né? A gente volta já, doutor. O ponto de vista está falando hoje sobre alienação parental e também do relacionamento familiar com as crianças. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o ponto de vista falando de alienação parental com o Dr. José Martins Filho e também do relacionamento familiar com as crianças. Doutor, existe a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que trata justamente da alienação parental. A gente pode falar que essa lei ela é suficiente, ela está bem adequada? Eu acho que ela pode ser aperfeiçoada. As leis sempre têm que retratar a realidade social e as coisas que estão acontecendo. Ela tem coisas interessantes. Ela determina algumas condutas e algumas orientações de como a gente pode proteger as crianças num caso de uma separação ou quando a alienação acontece mesmo dentro de casa, com pais não separados. O que eu acho fundamental é que não é só você olhar a lei restrita e tentar resolver o problema baseado em itens da lei. Eu acho que é preciso, na minha opinião, quando uma criança ou algumas crianças estão nessa situação e a área jurídica tem que entrar para determinar uma melhor vida para essas crianças ou uma guarda, que pai e mãe sejam analisados, sejam avaliados e submetidos até uma perícia conjugal e uma perícia emocional. Eu acho que existem aí psicólogos forenses capazes de fazer isso, entender o que está acontecendo, porque eu acho que também por causa da questão da grande quantidade de pessoas que vão atrás dessa lei, o juiz não tem tempo de ver isso. Às vezes ele é obrigado a tomar decisões assim, não, a sua pensão vai ser tanto, o senhor vai pagar para ela ou ela vai pagar para o senhor. Precisaria ter uma sensibilidade maior dos juízes nesse ou caso. Então eles terem mais acesso e assessoria, porque eles também ficam assoberbados, né? Eles têm muitos casos para analisar e às vezes eles não têm tempo. Então, na verdade, eu acho que o primeiro passo numa separação conjugal e numa decisão de guarda seria entender o que está acontecendo. Pedir uma avaliação de um psicólogo forense, entender o que está acontecendo, ver como é que esses dois se comportam, ouvir os dois, falar que sim, vai ter uma pensão, os bens vão ser assim, assado, mas que existe uma fundamental importância na proteção da criança e da relação dos dois, que os dois são importantes na formação da personalidade e as famílias também. Isso não está acontecendo, isso não tem tempo para isso. O juiz acaba decidindo rapidamente, chama lá, vocês querem separar assim, então tal, e às vezes as crianças nem aparecem na discussão, né? E eu como pediatra vejo que cada vez mais a quantidade de pessoas que se separam precocemente é muito grande, né? Alguns indicadores incríveis, né? Há um despreparo no planejamento familiar? Sem dúvida nenhuma. Mais de 50% dos casais podem se separar antes de 5, 6 anos de casamento e a maior parte deles tem filhos pequenos. E as pessoas falam, não aguento mais brigar, é melhor separar do que ficar brigando. Mas não estão pensando nas crianças, né? Ou não sabe bem como é que vai ser a coisa com as crianças. Tudo bem, eu acho que chega uma hora que é insuportável, precisa separar, tá bom. Mas então vamos ver como é que fica você, como é que fica você, como é que ficam os seus filhos.
como é que eles vão ser tratados, como é que eles vão viver, eles vão poder falar com o pai, falar com a mãe, eles vão poder ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, a responsabilidade de quem que é, como é que vão ser discutidas as coisas. Você pode deixar e se separar e você pode ser um ex-marido, mas você não vai ser ex-pai nunca. Uma ex-esposa, mas não vai ser ex-mãe nunca. Você sempre é a mãe, sempre é o pai. Mesmo ali também. Mesmo que as pessoas se juntem com outras pessoas que vão cuidar, vão fazer novos casamentos, eles não são o pai e a mãe das crianças. Então, o pai é aquele que está lá porque ele nunca mais vai deixar e a mãe também não. Aí é um outro ponto importante, quando a pessoa ela arruma um outro companheiro. Esse companheiro, qual que é o papel dele? E se a criança decide chamá-lo de pai, tratá-lo como pai? Não, muitas crianças chamam de pai. Às vezes isso é natural, não tenho nada contra, mas é obrigação dessa mãe ou desse pai dizer, não, ele é seu companheiro, ele é o nosso amigo, ele é meu novo marido e tal, mas o seu pai é fulano de tal. Para não afastar o outro. Porque às vezes as mães fazem isso ou os pais fazem isso e até é uma forma de alienação, né? Aí no dia dos pais dá presente para o novo companheiro e não para o pai. Na festinha do colégio não avisa o pai, avisa o ex-companheiro. As pessoas têm que entender o que eu vou repetir novamente. Você pode ser ex-marido, você não é ex-pai. Bom, mas tem gente que abandona, que não quer saber, que vai... Bom, é verdade, aí nem sumiu, não está nem aí, não quer nem saber. Bom, aí tudo bem, aí tem um pai adotivo, uma pessoa que assume. Mas na grande maioria das vezes que eu vejo nas alienações parentais, é uma tentativa de transferir para um companheiro novo o papel de pai, e não é. Ele pode ajudar, ele vai estar em casa, mas o pai é quem gerou esse filho. E ele que tem responsabilidade ética e legal. É muito complexo isso não é tão simples assim, porque tem certas famílias que é impossível você conseguir isso, né? Sobretudo quando você tem vários casamentos, né? Infelizmente a gente vê o que a gente chama das famílias mosaico, né? São crianças que têm 8 avós, né? Porque o pai casou 2 vezes ou 3, e aí cada vez que as crianças ficam perdidas, a mãe também e tal, e aí você, né, começa a ter realmente uma dificuldade para a criança entender isso. Mas, situação mas o que gera um bem-estar nessa situação, às vezes complexa, é a presença do amor. Doutor, e do respeito pela criança. A gente pode falar aqui no caso de uma alienação parental, tanto de pais separados quanto de pais que ainda estão juntos, alienação em relação aos avós, que é possível reverter essa situação? Um caso que já vem acontecendo. De alienação? De alienação. Pode, mas não é fácil. Porque o rancor, o ódio, a sensação de frustração é muito grande. E aquilo fica na criança também? A criança consegue perder isso com o tempo? Não, depende. Se a criança começa a apresentar dificuldades escolares, dificuldade de desenvolvimento, ela vai ter que passar por apoio psicológico, ela vai ter que ter ajuda do pediatra. O pediatra tem que perceber isso, quer dizer, nós estamos mudando, e a minha função de professor de pediatria é um pouco essa, e como presidente da academia, nós aumentamos 1 ano a mais de residência de pediatria agora, então 3 anos, exatamente para começar a mostrar que o pediatra não é só o tratador de doença de criança, quer dizer, de infecção, de diarreia, de pulmão, de tosse, de ouvido. Que as mães só levam as crianças, geralmente, depois de uma certa idade, quando tem um problema. Mas ele tem que ter a percepção preventiva de ver como é que essa criança está crescendo. Ah, ele não come bem. Não come bem. Não está crescendo bem. Ah, está indo mal na escola. Bom, o que está acontecendo? Como é que está? Qual é o tempo que você tem? Ele pode pedir uma intervenção judicial, alguma coisa do tipo? Pode. Ele pode, evidentemente. Agora, o que o pediatra precisa fazer, antes de tomar uma atitude dessa, é chamar a família. Por exemplo, uma criança que vai no consultório com a mãe durante vários anos e o pai nunca apareceu, tem alguma coisa no lugar. Aí precisa perguntar para ela, por que o seu marido não vem? Por que o pai não está aqui? Ou vice-versa. Só o pai vai no médico e não vai a mãe. É sinal de que tem alguma coisa errada, né? As pessoas não estão se vinculando, não tá. Então, é nessa hora que ele tem que falar, olha, está indo tudo bem? Como é que está a escola desse menino? Como é que ele está, a alimentação dele? Como é que ele está se sentindo? Ele está dormindo bem? Ele tem pesadelo? Ele acorda à noite com terror noturno? Ele tem dificuldade de linguagem? Ele está escrevendo mal? Ele não está aprendendo? Esse é um papel do pediatra. O pediatra, Michael, é o último dos clínicos gerais. A gente faz de tudo com a criança. E tem os especialistas em pediatria. Eu, por exemplo, sou especialista em recém-nascido e neonatal, mas eu sou um clínico geral de pediatria. Tem outros que fazem pneumo, outros fazem gastro. A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Mas o que a gente hoje está lutando muito para formar o pediatra é com essa visão psicossocial familiar. Quer dizer, qual é o nosso papel? Por quê? Quando uma criança começa a apresentar alguma dificuldade emocional, ou psicológica, ou terror, as pessoas não vão no psiquiatra, no psicólogo, vão no pediatra. Ele é que tem que fazer o diagnóstico, aí se for o caso, se for uma coisa mais complexa, ele encaminha.
Mas ele é que vai ter que discutir um pouco isso e ajudar. E outra coisa, comentar a questão da alienação parental com a mãe e com o pai. É frequente chegar no meu consultório e falar, ele pai não aparece nada, o senhor está me perguntando, ele nunca veio aqui. O pediatra ele tem que tentar impedir essa situação. Ou pelo menos dizer o que ele acha, tentar intervir. Não é fácil, porque algumas vezes quando ele entra nisso, a pessoa some, né? Porque não quer ouvir, não quer ouvir. Como antigamente a gente começou a falar de aleitamento materno e havia muita dificuldade, porque a mãe trabalhava tudo, e eu lutei muito pelo aleitamento, a gente sentia que as pessoas se sentiam pressionadas, quando você fala, precisa amamentar, o teu bebê é importante, isso desenvolve o cérebro, isso protege contra a infecção. A mesma coisa é na questão da alienação e na questão da presença da família. Eu chego a um ponto de sugerir para algumas famílias, no outro dia receitei para uma criança que o pai não aparecia, que a mãe saía às 7 da manhã, voltava às 8 da noite, ficava cada vez com uma babá diferente ou com uma vizinha, com não sei o quê, um menino triste e deprimido. Eu receitei um cachorrinho 24 horas. Como o doutor falou, não, pelo menos vai ter um bichinho para brincar, o cachorro vai lamber ele vai lamber o cachorro. A criança precisa dessa relação afetiva. Uma criança não é uma máquina que você sai às 7 da manhã, deixa a comida pronta, vai para o colégio o dia inteiro, para uma criança de 1 ano e meio, 2. A educação em tempo integral, que tanto se fala, é para mais tarde. Do fundamental para frente. Mas numa creche, nos primeiros anos de vida, não é. Você botar uma criança às 7 da manhã e tirar ela às 6 da tarde, não é bom. Sei que é difícil de resolver isso na situação atual. A gente precisa começar a discutir essas coisas para ver se um dia alguém aumenta essa licença maternidade. Nós lutamos muito para ir para 6 meses. Infelizmente, só conseguimos que algumas firmas dessem 2 meses a mais, não é obrigatório, é opcional e tal. Mas nós estamos lutando para ir para alguns países que têm 2 anos, 2 anos e meio. Doutor, o senhor tem 8 livros, um que acabou de ser lançado em outubro, e esse último livro trata bem disso que a gente falou aqui no programa, né? Esse livro chama-se O Nascimento e a Família, ponto. Alegrias, surpresas e preocupações. Ou seja, é discutir essa coisa Por que eu escrevi esse livro? Tem um capítulo inteiro só sobre alienação. Eu escrevi esse livro porque, na minha vivência pediátrica, eu percebi que as pessoas... Nasce um filho, eles não sabem bem o que vai acontecer com eles. Tem gente que, mas ele chora de noite, eu não durmo mais, ele acorda, ele faz xixi agora, nossa, ele não está indo bem na escola, tal. Eu falo nesse livro isso que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, como é que nós vamos resolver o problema da sociedade se a gente não entende que o nascimento muda a vida? É uma alegria, todo mundo fica feliz quando nasce um bebê, de repente começa surpresas, ele acorda de noite, ele chora, ele não sei o que, a mãe precisa voltar ao trabalho e tal. E aí as preocupações, ele está indo mal na escola, tem muita infecção, tem muita diarreia, não está falando, não está andando na época certa, o que está acontecendo? É isso. A gente pode falar que a alienação ocorre, desculpa cortar o senhor, que a alienação ocorre por falta de preparo dos pais em ter um filho? Também, eu também alienação acho. naquele caso dos casais que não se separam? Também eu acho. Eu acho que além da questão da doença, às vezes emocional, do sofrimento das pessoas, tem uma falta de conhecimento, principalmente disso que hoje nós estamos lutando tanto, nos primeiros 1000 dias, no 0 a 6. As pessoas não sabiam, ou não entendiam, ou não sabem o papel da infância, né? O que a gente aprende na infância, o que a gente forma de personalidade, de vida, nos primeiros anos de vida, que marca a vida das pessoas para o resto da existência. Quais os principais? O que a gente aprende? Não, primeira coisa é o vínculo e o afeto. Quem é amado e sabe que é amado tem muito mais chance de ser feliz na vida. Primeiro. Segundo, o segmento dessas crianças com as vacinas, com uma nutrição adequada, com um bom aleitamento materno exclusivo, pelo menos até 6 meses de idade, e se possível até 2 anos, que desenvolve o cérebro melhor, que as pessoas conseguem ter até mais QI, mais desenvolvimento emocional. A presença da família, a partilha das relações sociais com essa família, e a certeza de que você veio para um mundo em que você era esperado e era amado. Dá uma maior segurança também. Muito mais segurança e resolve todos esses problemas, ou diminui ou minora essa situação. Então, Zé Martins, a gente já está encerrando, o senhor quer deixar algum recado? O meu recado é, primeiro, agradecer você e a TV Câmara por me permitir conversar sobre essas coisas que eu luto tanto. A minha vida, a minha meta hoje como pediatra, já ficando velhinho, é discutir essas coisas com a sociedade. Os meus clientes sabem que eu penso assim, que eu luto muito por essa visão da pediatria integral. Claro que eu trato das doenças, trato das infecções, mas eu também me preocupo muito com isso. Então eu acho que a consciência da maternidade e da paternidade são fundamentais na existência do ser humano. Então tá jóia. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você.
Esse foi o Ponto de Vista, conversou com o pediatra, o Dr. José Martins Filho, sobre a alienação parental e a relação da família com a criança. A gente volta num próximo programa com outro assunto aqui no Ponto de Vista.